Então, quero informar para vocês que essa aula está sendo gravada. Quem não quiser aparecer na gravação, deixa a câmera fechadinha, tá? Mas se a gente puder, no final da aula, eu paro a gravação para a gente tirar uma foto, para a gente postar, que a gente está estudando em pleno sábado. Então, gente, nossa aula de hoje é sobre linguagem poética e também sobre figuras de linguagem. É importante salientar que nesse projeto tal, vocês têm a liberdade de produzir o texto sem se preocupar com questões estéticas e estilísticas. Vocês podem, por exemplo, escrever uma poesia, uma carta, uma crônica, um conto. Vocês podem escrever com ou sem rima, vocês podem escrever com ou sem figuras de linguagem. Mas o que eu conversei com a professora Gabi, com a professora Patrícia, que também estão comigo nesse projeto, é que para que o aluno decida se ele quer ou não usar a metrificação, que é aquela contagem de sílaba poética, se ele quer usar ou não o sistema de rimas, o sistema de. Peraí, que tem duas pessoas querendo entrar. A gente precisa oferecer para esse aluno essa possibilidade. A gente precisa mostrar para ele que existem várias formas de produção textual. E aí você vai poder escolher se você vai querer utilizar ou não essa linguagem poética no seu texto. Eu acredito que um texto com a linguagem poética, ele deixa muito mais rico. E o nosso objetivo é realmente impressionar alguém que vai ler. Não vai ser um texto que vai ser somente para o professor de português ler e dar uma nota. Não, esse texto vai circular. Inclusive, nós estamos aí programando com um projeto de círculo de leitura e uma revista da escola, e os textos vão ser publicados nessa revista, e os melhores a gente está querendo fazer uma antologia para criar um livro na escola, né? E a gente vai ter nesse livro aí poesias, contos, crônicas, aí o gênero que vocês escolherem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem poética e ver o que que isso tem a ver com a produção de texto que vocês vão fazer. Então, primeiro, quando a gente fala em linguagem poética, é importante a gente saber o que que é polissemia. Poli vem de vários, né? Então, são vários semias, ou seja, vários significados. Então, a polissemia é um fenômeno linguístico em que uma mesma palavra pode ter vários significados, e quem vai determinar qual é o sentido é o contexto, ou seja, a frase, né, o texto em que ele está inserido. Então, a gente precisa olhar aí dentro do contexto. Por exemplo, a palavra manga, o que que é uma manga? Manga pode significar uma fruta e manga pode significar a parte de uma camisa. Como é que eu vou saber qual dos dois é manga? Eu vou precisar de um contexto. Eu vou dizer, aqui no meu sítio deu muita manga nesse verão. Aí eu sei que manga se trata de fruta. Ou então eu posso dizer assim, meu cachorro me viu quando chegou, ficou tão alegre que pulou em mim, sujou a manga da minha camisa inteira. Então, aqui a gente tem essa noção de manga de parte da camisa. Então, é somente pelo contexto. Agora, tem uma outra palavrinha que é a ambiguidade, que às vezes se confunde com polissemia. Então, polissemia é igual a ambiguidade? Não. Por quê? Porque a polissemia é um recurso poético, um recurso estilístico que você pode, inclusive, colocar no seu texto. Mas a ambiguidade é um problema de construção textual, é um problema de produção textual. Então, quando o professor vai fazer uma correção de uma redação, ele vai analisar ali se o seu texto, se ele é coerente. E a ambiguidade é uma confusão, ou seja, a gente lê e a gente não interpreta bem. Essa interpretação tem alguns solavancos aí, alguns entraves para a gente conseguir entender, porque aquela palavra que você utilizou trouxe aí alguma dificuldade de interpretação. Eu vou dar um exemplo para vocês de ambiguidade. Por exemplo, encontrei a minha amiga com a sua irmã. Então, eu estou aqui, vamos dizer que eu estou conversando com, deixa eu ver, com Camila. Aí eu falo, Camila, eu encontrei Esté com a sua irmã. Esse sua aí, eu estou querendo dizer que eu encontrei Camila com a irmã dela ou Camila com a irmã de Esté. Então, esse sua traz uma ambiguidade, né? Como é que desfaz essa ambiguidade? Eu posso simplesmente colocar. Se eu quero dizer que era a irmã de Camila, eu digo, Camila, eu encontrei Esté com a sua própria irmã. Ou então, com a sua irmã, Esté, eu encontrei Camila. Eu tento fazer uma inversão. Já se a irmã for de Esté, eu digo, Camila, eu encontrei Esté com a irmã dela.
né? Então, é preciso observar a construção que a gente faz aí do texto para que não haja ambiguidade. Mas a polissemia, ela pode ser utilizada na construção poética, tá? Aí eu peço aqui para vocês identificarem. Vocês podem escrever aí no chat, tá? Ou vocês podem abrir aí o microfone e falar comigo. Complete com o significado correto. Escolha a alternativa que melhor explica o significado da palavra destacada em cada frase. Ele comprou um banco novo para colocar na sala. Esse banco aqui é instituição financeira ou é o assento, o banco de sentar? Coloquem aí. Quem quiser pode abrir o áudio ou quem quiser pode escrever no chat. Ó, já tem chat aqui, vamos ver o que é que vocês estão escrevendo. Então, aqui, assento, assento, isso mesmo, é o banco, né, de sentar. Agora, o marinheiro, deixa eu colocar isso aqui para cima, senão a gente não consegue enxergar a frase. O marinheiro segurou a vela com força por causa do vento. Esse vela aqui, essa vela, é o objeto de cera usado quando falta energia que a gente quer colocar para a gente não ficar no escuro, ou é a parte do barco que capta o vento? Então, o marinheiro segurou a vela com força. Aí agora vocês vão me responder dessa letra B. Vela do barco, parte do barco. Muito bem. Que meninas sabidas? Muito bem. Então, aí a gente tem um exemplo de polissemia. Agora, essa daqui vocês vão fazer em casa, tá certo? Vocês vão criar duas frases com uma palavra, com a palavra pena, demonstrando dois significados diferentes. Vocês podem fazer aqui agora, ou vocês podem me mandar lá no grupo, tá certo? Duas frases com a palavra pena. Quais são os sentidos que a gente pode ter com a palavra pena? O que que pode significar a palavra pena? Quem quer falar? Ou quem quer criar uma frase? Querem fazer agora ou querem mandar no grupo? Eu encontrei a pena de um pavão, senti pena dela. Muito bem, Silmara. Ótimo. Aí a gente tem o pena no sentido daquela parte da ave, né? Que é a pena de galinha, mas a sentir pena dela é como se eu tivesse sentido misericórdia, sentido dó. Então é um sentimento. Muito bem. Então, quem não respondeu aqui, vai responder lá no nosso grupo do WhatsApp. Tem aqui. Não tenho pena dela, Camila tirou as penas da galinha. Esté já colocou, retirei a pena da galinha, senti pena da vizinha. Muito bem, Raquel. Então, vocês estão aí escrevendo tudo certinho. Vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre figuras de linguagem. Dentro das figuras de linguagem, existem subdivisões. Existem as figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de sintaxe, figuras de som, tá? Eu amo esse assunto, né? Inclusive, eu escrevo poesia e uso muito essas figuras de linguagem nas minhas construções poéticas, porque elas trazem uma riqueza muito grande. Dizem, José Paulo Paes fala que fazer poesia é brincar com as palavras. E as figuras de linguagem é essa brincadeira, né? Enquanto as figuras de palavras e de pensamento você brinca com o sentido, na figura de sintaxe você brinca com a ordem das palavras, com a omissão, com a repetição, e com as figuras de som você brinca mesmo com os fonemas, né? Ou seja, com o som das palavras. Dentro das figuras de palavras, a gente vai ter aqui o sentido de que elas alteram o significado das palavras, criando efeitos diferentes, efeitos criativos, que é o que a gente chama de sentido figurado, tá? Elas são muito utilizadas na literatura, tanto fazem crônicas, contos, poemas, e também na propaganda, né? A propaganda usa muito, principalmente a metáfora. E eu quis separar, assim, deixar um destaque maior para a metáfora, porque ela é a figura de linguagem mais importante da poesia. Metáfora só existe na poesia Não, como eu falei para vocês, existe na letra de música, existe num romance, numa crônica, num conto, né? Pode existir também numa propaganda, numa carta. Então, a metáfora é uma figura de linguagem que vai fazer uma comparação, mas é uma comparação implícita, ou seja, escondida, porque você não vai usar termos ou conjunções, os conectivos comparativos, como a palavra como, tal qual, igual, né? Ela é muito utilizada para deixar essa comunicação mais criativa. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. Ela tem um coração de gelo. O que é que significa isso? Aí a gente vai fazer aqui uma relação entre as duas palavras, coração e gelo. É como se eu comparasse o coração a um gelo.
Para eu interpretar isso daqui, eu vou ter que observar quais são, deixa eu passar essa moto aqui, né? Quais são as características do coração dessa criatura que podem ser também a característica do gelo. Gelo é o quê? Né? Gelo é frio, né? Gelo é gelado. Então, aqui é como se eu disse, o coração tem relação com a emoção. Então, eu estou querendo dizer que essa pessoa é fria emocionalmente, mas eu não digo isso diretamente, né? Tem mais uma pergunta aqui no chat. Esté tem um coração de gelo. Camila, tu não provoca Esté. Então, gente, eu poderia usar uma comparação, poderia dizer, Esté é tão fria que o coração parece de gelo, né? Ou Camila, vamos botar Camila agora. Camila é tão fria que parece que tem um coração de gelo. Mas, enfim, brincadeira, viu, meninas? Vocês são bem emocionadas. Agora a gente vai praticar. Hora de colocar aí no chat as respostas, tá certo? Qual o significado das metáforas abaixo? Mas agora eu quero que vocês liguem o microfone, tá? Vou perguntar primeiro para Esté. Esté vai abrir o microfone e vai me dizer o que que significa a metáfora a chama acesa em seu peito se apagou. Cadê tu, Esté? Tô aqui, Pro. E aí, você consegue me dizer o que é que significa a chama acesa em seu peito se apagou? O que que poderia Quer dizer significar que isso? a emoção da pessoa, né, o sentimento dela se apagou? Isso, né? Mas o se apagou tem o sentido de finalizou, né? O amor acabou, É. né? Aquela paixão, aquele fogo, porque a chama aí, ela se compara com a paixão. E aí se apagou, se compara justamente com essa finalização. Muito bem. Agora vamos para a próxima pessoa. Quem quer responder? Agora eu vou deixar livre. Seu coração é uma pedra. Essa é fácil, gente. Quem quer falar essa? Eu, Quem é eu? Abre aí o áudio. Camila. eu. Como é a pergunta, professora? O que é que significa a metáfora? Seu coração é uma pedra. Quer dizer que não dá espaço para qualquer pessoa. É isso mesmo? Pedra, No qual é a meu ponto, característica de pedra? dura. Dura. Então, tem o sentido que você falou também, né? Porque uma coisa dura não penetra muita coisa, né? É, exatamente. É diferente de um coração, por exemplo, de esponja. Na esponja a água passa, mas a pedra dura, né? O coração duro não deixa qualquer pessoa entrar, ou seja, não deixa ninguém entrar, porque na pedra ali só se quebrar. Se quebrar esse coração. Tá muito bem, Esther. Suas lágrimas, ô Camila, suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. O que que ele quer dizer que as lágrimas eram um rio? A pessoa chorava muito? Chorava muito, exatamente, porque um rio, ele traz essa conotação de que tem muita água, né? A vida dela é um conto de fadas. Quer dizer que a pessoa só vive no mundo da lua? Não, a vida dela é um conto de fadas, tem um sentido diferente um pouquinho. Conto de fadas é uma coisa boa ou ruim? Boa. Boa, né? Porque é uma princesa que vive num castelo, né? Geral, todo conto de fada tem uma princesa que vive no castelo. Então, quando a gente tem esse conto de fadas, é como se fosse uma vida mágica, uma vida, né, cheia Mas de, nem toda empresa tem a vida boa. Vai né? com a primeira pergunta. É verdade. Tem algumas princesas aí que são capturadas pela bruxa, né? Mas, professora, todo conto de fada tem o início, o Hum. meio e o final. O arredo que fica feliz no final. Mas pelo menos no final é bom. Final feliz para sempre, não Para é? sempre, né? No Mas conto é. de fadas eles viveram felizes para sempre. Não é, Será que é Camila? para sempre? Não. Na vida Na, real é até na certo vida ponto. real não é, mas no conto de fadas é, né? Então. Aí a gente tem aqui, meu pensamento é um rio subterrâneo. Essa é mais difícil, hein? Quer dizer que não tem fim?
Não, o rio subterrâneo é porque ele está à mostra ou está escondido? Escondido? Está escondido. Então quer dizer que ele mostra o pensamento para todo mundo? Não. Não. Então, o rio subterrâneo, ele fica lá atrás. Por exemplo, eu estou aqui dentro da minha casa. Pode ser que está passando um rio aqui de baixo. E eu não estou vendo. Então, o pensamento é um rio subterrâneo, é aquele pensamento que está lá escondido. A pessoa não fala o que pensa, né? E aí, por último, o tempo é ouro. O que é que significa aí o tempo é ouro? Que é muito valioso. Muito valioso. Muito bem. Vamos continuar aqui agora. Deixa eu tirar essa. Por enquanto, estou indo muito rápido. Vocês estão entendendo direitinho? Aham. Pronto. Vamos continuar. Aí vamos para a próxima figura de linguagem, que é a metonímia, tá? A metonímia é a substituição de um outro de um termo por outro, né, com a relação de proximidade, ou seja, tem uma relação aí interdependente. E aí tem vários tipos de metonímia, tá? Por exemplo, tem a substituição do autor pela obra. Quando eu digo li Machado de Assis é o autor. Mas, na verdade, Uhum. ninguém lê Machado de Assis. Você lê o livro de Machado de Assis. Por exemplo, eu estou aqui com um livro, ó. O nome do autor desse livro é Gabriel Garcia Marques. Eu estou lendo Gabriel Garcia Marques? Não tá lendo o livro. Não. Eu estou lendo o livro dele, Cem Anos de Solidão. Então, eu estou substituindo o autor pela obra. Eu amo ler Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um autor de poesia. Não, eu não leio Fernando Pessoa. Fernando Pessoa já morreu, né? Eu leio os poemas de Fernando Pessoa. Então, a gente substitui o autor pela obra. Também posso substituir a causa pelo efeito. Ele é um bom coração, né? Na verdade, eu estou substituindo aí a causa pelo efeito. O coração bom representa o quê? A bondade. O Uhum. conteúdo pelo continente. Bebi só um copo de água hoje. Você bebeu o copo? Não, a água. Você bebeu a água, né? Então, são formas que a gente fala que às vezes a gente nem percebe. O singular pelo plural. A mulher, em algumas profissões, ainda ganha menos que o homem. Mas esse a mulher representa as mulheres, né? Representa um plural. É uma palavra que a gente coloca no singular, mas que representa o plural. A marca pelo produto. Isso aqui é muito comum a gente usar. Vou comprar um leite moça, usei Gillette, eu gosto de leite com Nescau, né? É, só É faço a mais. limpeza das minhas panelas com Bombril. Então, assim, Bombril é marca. O nome do produto é bucha de aço, ou esponja de aço. O nome Uhum. do produto é leite condensado. Leite moça é a marca. Nossa. O Que nome do moça não dá. produto o nome do produto é achocolatado e não Nescau. Entenderam? Então a gente substitui a marca, que é o leite moça, pelo produto. E também temos aqui a substituição da parte pelo todo. Então, assim, detesto shopping no Natal. Há pernas correndo para todos os lados. Eu substituo aqui, na verdade, o todo, né? Eu botei ao contrário, gente. É substituir o todo, que são as pessoas, pela parte. Será que só tem a perna correndo lá no meio do shopping? Não. Não, né? É, eu posso dizer assim, os fazendeiros aqui da região estão precisando de braços fortes para trabalhar no plantio de milho. Será que eles querem só o braço? Não, ele quer pessoas que aguentem trabalhar. Exatamente. Então aí ele está substituindo o todo, que é um homem ou uma mulher, né, pela parte, o braço ou a perna. A metonímia. Eu estou colocando isso tudo, não é para vocês memorizarem os nomes. O objetivo principal dessa aula não é saber o que é uma catacrese, não é saber o que é uma metonímia, o que é uma metáfora, é você saber usar. É você saber que você pode colocar isso tudo no seu texto, né, no seu poema, no seu conto, na sua crônica. Ô, Lembra que a gente... professora, Oi. essa aula aí também é importante, porque a maioria da gente, todos foi aprovado para o Enem, né? Uhum. Com certeza, não é nem sempre cabe. Vixe, parece que eu só vou ter 10 minutos de aula. Tenho que correr aqui. O Enem, ele sempre cai figuras de linguagem, sempre, tá? Então é importante. E essa aula vai ficar gravada quando vocês quiserem retomar lá, é só vocês olharem, tá bom? Bem, gente, falamos aqui de comparação também, né? Falando de comparação, a comparação ela se aproxima muito da metáfora.
Tanto a metáfora quanto a comparação comparam, fazem uma relação entre dois elementos. Qual a diferença dos dois? Na comparação, eu uso os conectivos, as conjunções, como, tal qual, tanto quanto, né? Por exemplo, ele é esperto como uma raposa, ele é esperto tanto quanto uma raposa. Ele é esperto tal qual uma raposa. Observe que eu estou usando os conectivos. Aí é uma comparação. Mas se eu dissesse assim, ó, ele é uma raposa, aí é uma metáfora. Vocês entenderam a diferença? Aham, A metáfora, a comparação é escondida, é implícita, tá? Temos também aqui a catacrese, que é uma metáfora que já se solidificou. Você usa a palavra comparando com alguma outra coisa, porque não existe uma palavra específica para ela. Por exemplo, a asa da xícara quebrou. Tem algum nome para essa parte da xícara? Não tem. A perna da cadeira, o braço do sofá. Então, aí a gente usa, né, um nome parecido com algum que já aparece, que já existe, né? Temos também a sinestesia, que é quando você mistura sensações. Quais são os cinco sentidos? A gente tem, ó, visão, olfato, paladar, que é o gosto, né? Audição e tato. Então, numa frase, quando você mistura duas ou mais sensações, você tem a sinestesia. Quando eu digo o perfume doce da sua voz, perfume mistura o quê? Cheiro, né? Doce, ó, paladar. E voz, audição. Tá certo? Então, você misturou aqui sentidos. Aí a gente tem também a perífrase, que também é chamado de antonomásia, que substitui o nome por uma característica marcante. São como se fossem títulos que ficam bem conhecidos por algum adjetivo daquela pessoa. Por exemplo, Pelé, ele é chamado do rei de futebol. Feira de Santana é chamada de princesinha do sertão. sertão. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, né? E aí, por aí vai. E Santa Bárbara, a cidade do requeijão. Cidade do requeijão, muito bem. Inclusive, teve até um festival de requeijão por aí esses dias, não foi? Foi. Aí aqui tem as figuras de palavras. Eu vou correr aqui, não vou deixar nem vocês falarem, porque eu só tenho 7 minutos, porque senão a live vai suspender. Ouvi muito Caetano Veloso na infância. Ó, eu estou substituindo aqui uma metonímia, né? Substituindo o autor pela obra. Eu não ouço Caetano Veloso, eu ouvi a música de Caetano Veloso, né? Seu sorriso é como um sol. A gente tem aqui uma comparação, porque está usando a conjunção. Senti a maciez doce e perfumada da sua pele. Ó, maciez, doce, paladar e perfumada. Misturou sentidos, aí a gente tem uma sinestesia. E peguei o pé da cadeira, é uma catacrese, porque não existe outro nome para isso aí. Pé da cadeira, pé da mesa. Vamos agora para as figuras de pensamento. Elas trabalham com o significado das palavras e elas criam efeitos de sentidos diferentes aí, né? Para sensibilizar, provocar reflexões. Aí a gente tem primeiro a ironia, que vai falar uma coisa querendo dizer o contrário, geralmente com um tom sarcástico. Nossa, que pontualidade, né? Então, vamos dizer que Esté chegou atrasada, eu falo. Boa noite, Esther. Na verdade, eu não estou querendo saudar a Esther, estou querendo dizer que ela está atrasada. Ou então, que menina pontual, né? E aí, na verdade, eu estou querendo dizer o contrário, que ela está super atrasada. Inclusive, isso daí nem é uma piada, né, Esther? Cadê ela? Ela não quis se defender, não. Todo dia na sua aula, né, Pro? É, Rapaz, você, Camila. é o ônibus, Pro. Ah, pronto, tá certo. Aí a gente tem também a hipérbole. Tailândia também, viu? É o quê? E Tailândia também chega toda quinta-feira atrasada. É verdade, é verdade. Tomara que esse horário tenha mudado agora e eu consiga pegar vocês aí no primeiro horário, ou no É segundo, né? verdade. Aí a gente também tem a hipérbole, que é o exagero intencional para enfatizar uma ideia. Ou seja, você usa uma expressão que geralmente toda mãe usa. Ô menina, eu já mandei você arrumar esse quarto 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Ô, criatura, já mandei você lavar esses pratos 100 vezes. A mãe mandou três, mas ela dá uma exagerada de leve, né? Então, toda mãe, ela usa a figura de linguagem hipérbole.
Ô, bonita, vai lavar os pratos, ó, falando em prato. Tu que tá na... Aí a gente tem o eufemismo, que é uma expressão que suaviza, né? Enquanto a gente tem lá a hipérbole que exagera, o eufemismo ele suaviza, ele diminui, torna menos impactante. Por exemplo, você, em vez de dizer que aquela pessoa morreu, você diz que ela foi morar com Deus, que ela foi para o céu, né? Em vez de na reunião dos pais eu dizer que aquele aluno é uma peste, eu digo, esse aluno é bastante cheio de energia, né? Ele gosta muito de conversar, ele é muito comunicativo. Mentira, ele conversa a aula toda. Então, eu estou usando eufemismos. E aí a gente tem também o paradoxo. O paradoxo é quando você usa ideias contrárias. Você fala uma coisa, mas o efeito é outro. Por exemplo, o amor que me mata me dá vida. Como é que uma coisa pode matar e dar vida ao mesmo tempo? Né? É um paradoxo, ou seja, não encaixa. É como se eu tentasse pegar um triângulo e encaixar dentro de um quadrado, tá? A outra figura de pensamento é a antítese. A antítese parece um pouco com paradoxo, mas ali a gente tem a contradição de ideias. E na antítese a gente tem a contradição de palavras mesmo, palavras contrárias, que são aqueles antônimos que a gente estuda lá, né, na língua portuguesa. Qual é o contrário de grande, pequeno? Qual é o contrário de amor, ódio? Qual é o contrário de subir, descer? Né? Qual é o contrário de bem, mal? Aí a gente tem aqui o ódio e o amor caminham lado a lado. A prosopopeia, que também é chamada de personificação, vai atribuir características humanas a seres inanimados. Então, por exemplo, sussurrar é falar bem baixinho, né, no ouvido. Essa é uma característica, uma ação que é humana, né? Sussurrar, falar. Mas aqui o autor colocou uma ação humana para o vento sussurrou no meu ouvido. Então, aí atribuir uma característica ou uma ação humana a alguma coisa que não é humano. E a gradação apresenta ideias em ordem crescente ou decrescente. Então, por exemplo, cheguei, vi, venci. Ou então, falei, não, sussurrei, gritei, esbravejei. Ó, sussurrei, falei baixinho. Falei, tom normal. E gritei, né? Você tem a gradação. Ou pode ser do menor para o maior, que é a ordem crescente, ou do maior para o menor. Gritei, falei, sussurrei, né? Você tem aí a gradação. Aí a gente vai praticar isso aqui lá no grupo, porque não vai dar tempo, tá certo? Essa atividade eu vou colocar lá no grupo para a gente falar sobre as figuras de sintaxe, amigos. Eu acho que eu não vou, não vai dar tempo. Eu vou encerrar essa live aqui e aí eu vou mandar outro link para a gente concluir, porque o que que acontece? O Zoom, ele só deixa gravar, acho que 20 minutos gratuitamente.